Eu sempre falo para meus filhos, você começou um ciclo, você tem que terminar. E você tem que ter uma experiência disso. Se tá ruim, você tem que fazer do limão uma limonada, você tem que aprender. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você, à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o segundo episódio dessa super série com o grande empreendedor Altino Cristofoletti, fundador da Casa do Construtor. Vamos ver o Altino então? Vamos com a gente! E daí eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, década de 80, o milagre econômico já tinha acabado. Na minha família não conseguiu surfar nesse momento, porque ela estava, na verdade, sobrevivendo. Mas estava formado, fui um dos primeiros colocados da faculdade. Parabéns. Isso fruto do trabalho mesmo, da dedicação, né? E do apoio dos amigos, né? Porque os amigos apoiavam muito também. Eu me formei, não estava conseguindo trabalho de forma nenhuma, daí eu consegui ir trabalhar com cálculo estrutural lá em São Paulo. Então eu nunca tinha morado fora, eu fui morar numa república, né? Com outras pessoas de Rio Claro, que também estavam tentando ganhar a vida, e fui trabalhar com cálculo de estrutura, né? Fui eu e uma outra amiga, engenheira, e ela ficou 2 meses e falou: Altino, eu vou voltar. Mas a gente tinha pego a responsabilidade de entregar um projeto, né? Que era calcular a estrutura de um hospital. Então, um recém-formado já pegou um hospital para fazer toda a estrutura, né? Uma baita responsabilidade. Então, ia dormir, ficava pensando: nossa, não posso errar, não posso, né? Mas foi muito bom, porque foi mostrando que quando a gente começa um ciclo, é importante você terminar o ciclo, independente de se está sendo bom, está sendo ruim. Eu sempre falo para meus filhos, você começou um ciclo, você tem que terminar. E você tem que ter uma experiência disso. Se está ruim, você tem que fazer do limão uma limonada, você tem que aprender. E tirar os aprendizados dali, né? Que mesmo em experiências ruins, né? Você tem aprendizados, né? Até de como não fazer. Perfeito. E aí eu aprendi que eu não queria ficar num escritório fechado, meu negócio era estar agindo, ter uma ação mais em obra, né? Voltei para Rio Claro e aí tive a ousadia de convidar meu ex-professor lá no curso de edificações para ser sócio. Ele tinha uma empreiteira, eu falei, você quer ser sócio meu, né? Ele tinha um negócio para calcular, eu calculei e falei, vamos abrir um negócio junto, né? E eu propus para ele abrirmos uma pequena empreiteira, né? Que chamou Concrigênio, né? Construtora Cristofoletti Eugênio, que é o sobrenome do Zé Luiz. E aí começamos do zero também, com muita dificuldade, e ainda naquela década que não tinha nada, né? Foi uma década muito dura, né? Década de 80, né? 80, 90 ali. Mas a gente começou a trabalhar, nunca faltou trabalho, porque a gente fazia as coisas bem certinha, mas era difícil. Outra coisa, Flávio, é importante. Nesse momento, eu não sabia fazer nada business plan, nada financeiro. O negócio era o seguinte, era conta de padeiro, né? Quanto eu ganho, quanto eu tenho que controlar minhas despesas aqui, tem que sobrar alguma coisa no final do período, né? Não dava para contrair dívida, porque não era nem bancarizado, né? Não tinha nada. Então, eu fui aprendendo desde cedo, que é uma cultura que hoje é um pouco diferente, né? Que tinha que dar resultado. Tinha que dar resultado, ou seja, as despesas tinham que ser menor do que a receita, então tinha que dar um jeito. Mas se não ganhou nada, então corta tudo, né? Corta tudo. Mas para sobrar alguma coisa, eu tive que abrir vários empreendimentos ao mesmo tempo. Comprei uma máquina para fazer fundação, aí abri uma fábrica de blocos, depois eu abri, junto com o Zé Luiz, um negócio de vender material hidráulico, elétrico. Então você fazia 10 coisas, e à noite eu comecei a dar aula para o curso de edificações que eu já tinha tido lá. Isso foi muito bom também, porque o professor é aquele que aprende mais dentro de uma sala de aula. Você já teve essa oportunidade? É verdade, eu tenho dado aula, né? Eu fiz mestrado assim que eu saí da BFMC, exatamente para poder ter oportunidade de dar aula em boas universidades, né? Então tenho dado aula na FGV e na PUC, aqui no Rio, né? Assim, eu adoro dar aula, quer dizer, depois fiz pedagogia no meio desse tempo, para a gente aprofundar, mas eu sempre dei aula mais para jovens,
jovens, né? Te ajuda a te manter atualizado, inclusive, porque você é obrigado a se atualizar, porque você está lidando com jovens, né? Que jovens ávidos, né? Pelas novidades e tal, e você tem que acompanhar. Então é muito bom, eu adoro e vou continuar. Se eu morrer, eu vou dar aula, pode ter certeza disso. Fantástico, né? Eu dei quase 30 anos de aula aí no estado, nessa área de edificações. Então, fazia 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Casei nesse meio tempo também, tive um tempinho para casar, né? Depois de 10 anos namorando. Minha esposa, uma baita parceira, Tereza Cristina, companheira de todas as horas. Fizemos 35 anos de casados agora, recentemente. Que bacana, parabéns, parabéns ao Tino e Tereza. E ela sempre ajudando, né? Acho que isso também é importante, Flávio. Você, quando tem um sonho, isso aí, inclusive, a gente tem lá na Casa Consultor. Um sonho que a gente vive sozinho é apenas um sonho, né? Mas a hora que o sonho, você consegue conectar pessoas com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, isso vira realidade. Então, o sonho que se vive só é apenas um sonho. Sonho que se sonha juntos se torna realidade. Cria força, né? Cria força, né? Minha esposa sempre parceira, sempre junto. Ela fez terapia ocupacional, mas ela sempre junto aí de todas os empreendimentos, todas as decisões, todas as escolhas, né? Porque nós, como empreendedores, a todo instante tem que fazer escolhas, né? O tempo todo tem um híbrido na nossa frente, o tempo todo. Exato. E daí, junto com o José Luiz, com a construtora, eu tive a primeira experiência na área do franchise. E em 91, final de 91, os Correios estavam abrindo a possibilidade de franquias, porque o Correio naquela época estava realmente praticamente falido, mas ele tinha a necessidade de levar a questão das cartas, né, da comunicação para todo o Brasil, né? É constitucional. Né? Eles precisavam expandir e não tinham dinheiro. E daí houve uma ideia brilhante lá dentro do Correio. Veja, em 91, hein, Flávio? Que o franchise ainda estava ainda dando seus primeiros passos aí no Brasil. Ele teve a ousadia de fazer, vamos dizer assim, já a semente da franquia pública, né? Que foi a franquia postal. E naquela oportunidade não existia uma licitação, porque não tinha nem a lei de licitação. A 8666 ainda não estava promulgada. Mas houve um processo seletivo bastante consistente, rigoroso. E eu não falei nada para o meu sócio. Eu vi no jornal a possibilidade de abrir a franquia dos Correios. De Correio eu só entendia que escrevia cartas, né? Naquela oportunidade, os Correios não trabalhavam com encomendas. Eram poucas encomendas, era mais correspondência, né? Era cartas. Tanto é que o monopólio dos Correios são das cartas, né? Eu vi no jornal e falei, eu vou atrás disso daqui. Tinha que ter uma empresa, a gente tinha empresa idônea, já há vários anos, tudo com CND, certidão negativa. Eu preparei tudo, mandei para o Correio. Lá no Correio as coisas são muito burocráticas, demandam um tempo. Depois de 6 meses vem uma cartinha. Olha, vocês foram escolhidos para ser uma franquia dos Correios. Aí eu tive que falar para o meu sócio. Falei, sócio, nós vamos fazer um negócio, nós vamos abrir um Correio. Correio? Mas o que é isso, né? Adaptamos um local lá onde a gente tinha a construtora para o Correio e inauguramos em 1992, 24 de junho, que é dia da cidade. Teve banda, teve o prefeito, inauguramos o Correio. E aí eu fui entender o que era ser um franqueado de um franqueador público, que também não conhecia de franquia, né? Estava iniciando também, e foi uma experiência fantástica, né? Fui aprender na prática, no dia a dia, o que era ser um franqueado. Grande aprendizado aí, essa história eu não sabia, hein? E aí começou já a vir, nós tínhamos um problema grande, né, nas franquias do Correio. Por quê? Porque o contrato era de 5 anos, e para você prorrogar os contratos, aí entrou a licitação. Então tinha que ter uma licitação ou uma medida provisória, uma lei que validasse por mais um X período os contratos. Isso fez com que os franqueados dos Correios não tinham outra escolha. Eles tinham que se juntar, se unir e brigar para que essa lei fosse promulgada. Como os colaboradores dos Correios, né, os funcionários dos Correios, não tinham noção de que era franquia também, e viram os franqueados com espírito empreendedor e buscar, em vez de ficar lá atrás do balcão, o que nós fizemos? Nós íamos em cada empresa, batia lá, você tem alguma carta para entregar? Eu venho buscar, eu ajudo você a preparar essa carta, eu levo a carta para você. Diferente de um funcionário público,
que ele nem tem essa prerrogativa, ele nem pode fazer isso, na verdade. Mas nós, como empreendedores, podíamos fazer, quer dizer, nós estávamos, na verdade, fazendo um papel de agregar valor à marca dos Correios, né? Então foi fantástico isso para os Correios, para nós que aprendemos muito, e nós tivemos que nos unir. Não tinha software de gestão, era muito burocrático, um dos franqueados desenvolveu software e nós tivemos que abrir associações. Num primeiro momento eram associações estaduais. Quando eu me inteirei de associação, não fui eu que abri a associação, eu fui ser um associado. Entendi lá já pela minha formação, pela minha gênesis, que para você desenvolver, você tem que ter mais pessoas juntas, né? Sozinho é muito difícil. Então, me inteirei da associação, comecei a participar e sempre participei com o espírito de ajudar, de colaborar, sem ter a pretensão de ter cargo, nada, mas inevitavelmente as coisas foram caminhando e eu cheguei a ser presidente da associação estadual. Fizemos um trabalho fantástico que foi ajuntar todas as associações estaduais e nós montamos uma entidade nacional, a Abrapost. Então foi um trabalho que eu aprendi muito, Flávio. Aprendi a negociar muito, aprendi a ter humildade de escutar bastante. São Paulo, né, sempre assim, muito mais atuante do que... Pelo perfil, não tem nada pejorativo, mas a gente tinha que ter humildade de entender a dor lá do Norte e Nordeste. Isso me deu uma visão de Brasil fantástica. Hoje tenho amigos no Brasil inteiro, pessoas fantásticas aí, fruto desse relacionamento. Na minha gestão, a gente conseguiu aí uma medida provisória, promulgamos a lei da franquia pública, foi nessa gestão, e aí conseguimos... Bacana, você tem uma experiência grande nisso, então que bacana, não tinha ideia disso. E conseguimos aí um contrato de 10 anos, que está vencendo agora, né, e vão ter as renovações agora, né. Participamos de licitações, enfim, foi uma experiência única, ímpar, associativa e de entender o papel do franqueado. Chegou uma época, Flávio, que eu ia para Brasília toda semana. Sentávamos lá no Correio para pensar novos produtos, pensar em como ser mais eficaz, mais eficiente, e isso com a ajuda, lógico, de todos esses franqueados do Brasil inteiro, né? Que é um baita case esse, é um baita case e eu aprendi muito. Com certeza, e certamente isso te ajudou muito na montagem da sua franquia, né? Porque nada melhor do que você conhecer as dores, né, de um franqueado para depois virar um franqueador e saber, né, atender e ouvir esses franqueados, aproveitar esse conhecimento, né, que é um conhecimento muito grande. O franqueador tem uma força enorme que, se ele souber utilizar essa potência que ele tem nas mãos, que inclusive de formações totalmente diferentes, formação diferente da sua, do seu sócio, do outro franqueado, quando você junta isso aí, se cria uma energia fantástica e você aprendeu muito aí na base, né? Que bacana isso, né? Você falou umas coisas muito importantes aí, né? O franchising eu aprendi na prática, entendi que é um sistema super virtuoso, né? Por unir a competência de empreendedores, né? O franqueado é um empreendedor também. Bom, eu gostei tanto que fui fazer o curso de franchise, né? Também com muita dificuldade, pegava o ônibus, fiz lá com o Xerto, né? Marcelo Xerto, grande Marcelo. E aí tinha um módulo internacional, né? Nunca tinha viajado, né? Assim, fora, né? Só tinha feito Projeto Rondon aqui no Brasil, ou seja, foi lá no Nordeste. Projeto Rondon também, para quem não sabe, era um projeto que os universitários iam para outros estados prestar serviços, né? Fazer essa integração com a comunidade local. Tinha esse módulo internacional. Bom, já foi difícil fazer o módulo brasileiro, né? Nessa oportunidade, eu estava ajudando uma empresa que tinha uma área de construção civil, era uma empresa muito grande aqui em Rio Claro, e eles tinham várias unidades de negócio, tinham lojas de tintas, e eu falei, bom, acho que podemos fazer uma franquia de lojas de tintas, né? Eu pensei comigo, né? Nesse momento do franchising, a indústria da construção civil ainda não estava estruturada com franchise. Nascia nessa oportunidade o Multicoisas, que estava muito mais focado em construção naquela oportunidade. Nascia a Porto Belo, que eram os benchmarks assim que a gente tinha na área de construção, mas muito voltado para a indústria, né? E aí eu falei, pô, podemos pensar nessa questão de tintas. Daí eu fiz uma proposta
proposta para essa empresa, eles pagaram a minha viagem e com o objetivo de eu estruturar aí uma franquia dessa área de tintas, né, na volta, né? Mas não sabia falar inglês, tenho dificuldade até hoje, confesso que algumas coisas a gente tem competência de desenvolver, outras a gente tem que entender que são alguns pontos que a gente tem dificuldade, então tem que respeitar isso também. Hoje eu respeito, né? Faço aula de inglês até hoje, mas sou muito ruim nisso. Mas imagina aí nos Estados Unidos, né? Primeira vez pegando avião, num local onde você não sabia falar a língua. Foi uma experiência ímpar também, mas assim, muito atento a tudo, né? E procurei trazer para dentro dessa experiência tudo que eu vivi, né? Nesse curso, nessa jornada. E estruturei essa rede de lojas de tintas, né? Que maravilha! Próxima semana tem mais. Vamos continuar assistindo essa fera, Altino Cristofoletti, fundador da Casa do Construtor. No terceiro episódio. Você vai ver o Altino? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Einstein. E quem mandou foi Mauro José Fontinelli Freire, de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos à frase. Imaginação é maior que conhecimento, porque este é o que sabemos sobre o presente e o passado, e aquele é sobre o futuro. Einstein. Valeu, grande Mauro. E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Tá aí no YouTube? Vai lá, comenta, critica. O programa é seu. Se inscreva no canal. É só um cliquezinho aqui embaixo. É nesse botão vermelho. E olha, nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!